Boa tarde. Segundo ano, nós vamos agora começar a ver Sartre e ele vai falar sobre o existencialismo. Ele é tido como ícone do existencialismo e ele tem algumas colocações bem interessantes a respeito do existencialismo, ao ponto depois de chegar a dizer o seguinte: a existência precede a essência. Por isso que ele acaba se tornando, então, um grande ícone do existencialismo. E vocês não podem nunca se esquecerem disso. Agora, primeiro, vocês vão ter que ter paciência aí, porque o que conta da vida dele, ele é uma pessoa bem singular. É um cara que ele participou literalmente, não só de meio acadêmico e intelectual, mas de todas as coisas ligadas à própria existência e o momento da sua existência, como guerras. Ele se filia a partidos de esquerda e a vida dele, então, é marcada muito por muita coisa e a própria visão de mundo dele, a ponto dele chegar e dizer mais uma vez que eu quero que vocês entendam que a existência precede a essência, porque esse tipo de essência que ele fala e o mundo, ele vê de um outro prisma. Então vocês vão ver que ele vai dizer que é bem vazio e que tem que caminhar, e aí caminha, retorna, você faz uma reflexão e volta de novo. Então precisa de muito cuidado para entender. Eu vou começar com a boa parte da biografia dele, porque com essa biografia vocês vão ter condições de chegar a entender um pouco mais a teoria dele, tá? Jean-Paul Sartre, além de ser um dos filósofos fundadores do existencialismo, foi escritor e dramaturgo. Olha como ele foge do que é o convencional desses grandes intelectuais denominados filósofos, tá? Ele nasceu em Paris em 1905, estudou na Escola Normal Superior, onde conheceu Simone Beauvoir, com quem viveu por toda a sua vida. Em 1964, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas, presta atenção, se recusou a recebê-lo. Entre suas principais obras está O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo, Crítica da Razão Dialética, A Náusea, Verdade e Existência, Os Caminhos da Liberdade, As Palavras e Situações. E veio a falecer muito contemporâneo em 1980. Pensa a capacidade desse cara. Então, se você olhar ele que nasceu em 1905, ele vai pegar então as duas grandes guerras mundiais. Você pensa França e pensa nas guerras. Então a influência desse cara nessa existência dele é muito forte. Então vamos lá. O filósofo francês Jean-Paul Sartre foi influenciado, claro, né, por Kierkegaard, Heidegger e Russell, e o seu pensamento vai transitar, ele vai transitar entre a psicologia fenomenológica e a ontologia existencial, né? Como eu disse para vocês, ele é considerado como fundador do existencialismo. Olha o que ele fez.
ele envolveu-se em causas de guerra da Indochina, da Argélia, do Vietnã, sempre se expressando com base da perspectiva humanista. Filiou-se ao Partido Comunista Francês, mas aí então essa relação ficou estremecida com a agremiação após os ataques da Rússia contra a Hungria. Isso já em 1956, e a Tchecoslováquia em 1968. Se você vê a própria existência dele, ele se parece um cara bem... Ele entra nas coisas, naquilo que ele considera que é o melhor, mas ele faz uma análise da sua existência muito interessante. E a principal obra dele vai ser O Ser e o Nada. O prestígio da sua obra começou a declinar só nos anos de 1970, mas o existencialismo francês tem ainda forte influência nas artes e na filosofia. Então, é de se pensar muito quanto ao existencialismo, mesmo com tanta crítica que ele recebe pós-1970, né? O existencialismo de Sartre tomou corpo após a Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1940 e 1960, porém, foi duramente os anos em que a Europa esteve em conflito que ele forjou suas principais teses e acabou exercendo uma de suas facetas mais conhecidas, a de intelectual engajado. Então, diante de todas essas circunstâncias, então, ele acaba se engajando em tudo que estava acontecendo, tá? E as suas principais teses, ele acaba, então, evidenciando, ou escrevendo, ou expondo a partir de tudo isso, né? Que ele vai. Então, ele vai tomar parte ativa na resistência contra as tropas alemãs, que acabam invadindo a França, lá em 1940, e aí dessa experiência, ele acaba criando, então, a peça que foi As Moscas, que é uma alegoria de Paris sendo ocupada pelo exército nazista. Como vocês viram, ele também era dramaturgo, né? Então, não podemos nos esquecer disso. Daí vocês vão ter condições muito de entender como é a teoria dele, porque basicamente ainda nós não entramos em nada da teoria, porque está falando de todo momento da existência de Sartre, tá? A base, então, da teoria do existencialismo de Sartre decorre de uma leitura da fenomenologia de Russell, que já falou, né? E das apropriações que ele faz de Heidegger, tá? Desse pensamento de Heidegger. Então, dessa forma, acaba sendo possível indicar que Sartre vai agregar elementos à sua teoria que permitem enxergá-lo, já nos primeiros momentos de sua filosofia, uma voz autônoma e dotada de uma vitalidade peculiar em relação aos filósofos de sua predileção. Por quê? Porque a tudo isso que ele vivenciou, ele vai colocar, e de maneira muito singular, tá? Vai aguentando aí, porque essa parte aqui é muito importante para vocês entenderem. Olha aqui, Sartre acaba inaugurando uma postura pouco vista até então na história da filosofia, a do intelectual público e filósofo militante, com forte presença nos meios de comunicação, que expõe sua vida social e afetiva como parte importante de seu pensamento, e que despreza, de certo modo, a vida acadêmica,
Parece meio até antagônico, né? Mas por quê? Porque ele dá um valor muito grande ao existencialismo, tá? Em combinação com características, criou uma espécie de moda existencialista, que acabou contagiando o quê? O cinema, literatura, teatro, arte, a vida boêmia de Paris e até em outras capitais. E aí então Sartre não se restringiu aos trabalhos da filosofia, extremando também por meios de peça, contos e romances. E acabou então a crítica o ovacionando em relação a isso. Ele recebe no início uma boa crítica em relação a tudo que ele faz, principalmente vindo do público, toda essa crítica, e acaba sendo considerado um dos melhores escritores do século XX. Claro que se ele era um existencialista, em todas as suas obras, ele não vai deixar de citar essa parte do existencialismo. Olha aqui para vocês verem como personagens impregnados de características como o sentimento da busca pela liberdade e refletindo ou expondo o absurdo da existência. Quando ele recusa o Prêmio Nobel de Literatura, que lhe foi atribuído em 64, quis firmar sua autonomia ante ao mercado de ideias, no cenário da polarização ideológica da Guerra Fria. Sua atitude foi cercada de grande simbolismo político, uma afronta aos valores capitalistas e ocidentais. Então você vê que é um homem que tem muito, que foge muito à regra que até então. Então eu vou ficar por aqui para depois a gente entrar então propriamente na teoria dele. Falou? Um abraço.